Aleluia. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: grandes coisas vão acontecer. Mas o que garantiu isso foi a cruz. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Pode sentar hoje. Pode sentar. E hoje nós vamos celebrar a ceia, logo após a mensagem. Irmãos, essa vitória da cruz nos trouxe a vitória que nós podemos viver e usufruir dessa vida abundante, dessa vida plena com Deus. Você pode dizer que Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, irmãos. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma fé operante. Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre uma fé operante. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, você pode dar um glória a Deus aí se você é salvo? Nós somos salvos pela fé. Isso não é mérito nosso, isso é uma dádiva, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E a Bíblia fala que isso vem de Deus exatamente para que ninguém se glorie. Então, se você é salvo, você tem fé, caso contrário, você não seria salvo. O Kenneth Hagin conta em um dos seus livros que uma vez uma certa mulher chegou para ele e falou: irmão Hagin, você poderia orar por mim porque eu preciso ter fé? E ele falou: não vou orar. E ela falou: não, ore por favor, porque eu preciso de fé para conseguir superar tal situação. Ele falou: não vou orar, mas eu posso fazer outra oração. Eu posso fazer agora a oração da salvação e a irmã receber Jesus. Ela falou: não, mas eu já sou salva. E aí ele falou: então, se você já é salva, você tem fé? Ela falou: não tenho fé. Eu preciso de fé porque eu não creio. Então, eu vou orar para que você seja salva e receba Jesus. Ela falou: não, você não está entendendo, eu já sou salva. Então, se você é salva, você tem fé. E eles ficaram, acho que nesse ciclo vicioso, uns 15 minutos. Até ela conseguir entender que ela é salva. Se ela, portanto, é salva, ela também tem fé. Você é salvo? Então você tem fé. E você tem uma fé, uma medida da fé do tipo de Deus. Pode dar um glória a Deus? Você tem uma medida da fé do tipo de Deus. A mesma fé que Deus criou os mundos no princípio. A Bíblia fala lá em Hebreus que aquilo que não existia passou a existir através da palavra de Deus. Então, se você é salvo, você tem fé, você tem uma medida da fé do tipo de Deus. E eu queria te convidar a fazer uma declaração nessa noite. Fala assim: eu sou crente em Jesus Cristo. Sou salvo e não tenho dúvidas. Tenho uma medida da fé do tipo de Deus. Da fé que criou os mundos no princípio. Tem uma medida da fé para remover montanhas. Amém? Você crê nisso, irmãos? E aqui, essas montanhas, montes, vales, desertos, você pode trazer o adjetivo que você quiser, mas eu quero dizer que nós vamos mencionar isso algumas vezes na ministração. Eu quero que você entenda que são necessidades. Todos nós temos necessidades. Todo homem, toda mulher tem algum tipo de necessidade. Seja necessidade emocional, seja uma necessidade financeira, seja uma necessidade na sua empresa, seja uma necessidade no seu casamento, no seu relacionamento, seja uma necessidade no seu ministério, seja uma necessidade com seus filhos. Todos nós temos necessidades. E eu quero dizer para vocês que todos nós temos fé, porque nós somos salvos. E todos nós temos disponíveis, através da fé, para remover todas essas necessidades. Acho que você não está muito convicto, mas vamos ver se melhora até mais para frente dessa ministração. Todo crente tem uma medida da fé. Você pode dar um glória a Deus? E não é qualquer fé, a fé é do tipo de Deus, a mesma fé que Deus
criou os mundos no princípio. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, versículo 3, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, isso significa que todo crente, a partir do momento que aceita Jesus, toda pessoa que se torna crente, ao receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele recebe de Deus, fala assim: eu recebi de Deus uma medida da fé. Então, todos nós recebemos de Deus uma medida da fé, e isso é Ele quem dá, não é homem, não é pessoa, não é igreja, não é ministério, é Deus quem dá. Nós já dissemos aqui que nós fomos salvos por essa fé, Efésios capítulo 2, versículo 8, e essa fé que nos fez ser salvos, também nos fez apto a receber de Deus uma medida dessa fé. Nós somos salvos por ela, essa fé que pode remover montanhas. Irmãos, necessidades todos nós temos. E às vezes você pode pensar assim: mas pastor, essa fé que você está dizendo que eu recebi de Deus, porque se eu sou crente eu tenho fé, amém? Ela não foi um impeditivo para que as necessidades aparecessem. Ela não foi um impeditivo, eu tenho fé, mas a montanha apareceu. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. As montanhas aparecem. O mundo jaz do maligno. Mas a ótima notícia é: tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Você lembra quando eu falei para vocês, o para-brisa é grande, o retrovisor é menor, mas quando a gente fala de fé, você tem que olhar para a cruz. Porque o que garante a nossa vitória é a obra da cruz. Porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Realmente, essa fé, ela não foi um impeditivo para que a montanha aparecesse, mas essa fé, ela te possibilita remover toda e qualquer montanha. Ela pode não ter sido possível fazer com que ela não aparecesse, com que esse monte não brotasse na sua frente, mas é possível você retirá-lo da sua frente. O que eu e você temos que entender, que situações, necessidades, elas estão no mundo, e você vive nesse mundo. Só tem uma forma de realmente você não passar pelas necessidades: você partir desse mundo. Quem aqui não quer ter mais necessidades? Olha, ninguém. O André quase queria levantar a mão. Se você estiver no mundo, você vai passar por situações. A questão é que você vai usar essa fé do tipo de Deus que você tem e vai remover qualquer montanha, qualquer monte, qualquer necessidade, porque em Cristo Jesus você é suprido em todas as áreas. Amém? Abra lá em Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, versículo 22. Deus é bom, irmãos. Deus é bom em todo o tempo. O pastor Janduí uma vez disse aqui ministrando que ele não fala para ele mesmo, ele não faz a igreja repetir que Deus é bom para convencer que Deus é bom, e sempre para convencer a sua alma que Deus é bom. Então, irmãos, nunca canse de dizer que Deus é bom. Amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Marcos capítulo 11, versículo 22, diz assim: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Fala assim: eu tenho fé em Deus. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e assim será convosco. Glória a Deus. A fé, ela pode remover qualquer necessidade da sua vida. A fé que você recebeu ao reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é suficientemente capaz de remover qualquer monte, qualquer montanha, irmãos. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, se você não quiser ler, é um versículo que eu tenho certeza que você sabe de cor, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, fé é certeza. Fé é certeza.
E por isso que fé não pode ser sensorial. Quando eu digo sensorial, fé não pode ser algo que você sente. Porque sentimento, ele passa. Sentimento, uma hora vem, outra hora não vem, vem de um jeito, vem de outro. E fé não é isso. Fé é uma certeza. Fé é uma certeza e ela não passa, ela não muda de acordo com o que você sente ou de acordo com aquilo que você deixa de sentir. E o problema do povo de Deus é que na sua caminhada, na sua jornada com Deus, você crê que Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Amém? Então você crê que Deus é bom, você fala que Deus é bom, você fala que Deus é bom em todo tempo. Porém, quando alguma porta não se abre, você já não tem tanta certeza assim que Deus é bom. Quando alguma coisa ruim acontece, aí você já não tem tanto ímpeto para falar que Deus é bom. Ou quando você está esperando que algo aconteça e não acontece, você já não consegue dizer que Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom em parte de tempos. E o problema é que na nossa jornada, na sua caminhada com Deus, de acordo com aquilo que você sente, você deixa a sua fé dizer que horas que Deus é bom ou que horas que Deus não é bom. E meus irmãos, fé não pode sentir. Fé é uma plena convicção de que Deus é. Fé é uma certeza das coisas que se esperam. A convicção daquilo que você não está vendo. Irmãos, fé é uma certeza naquilo que Deus já fez e não naquilo que eu e você podemos fazer. Por isso que o mundo, ele usa ferramentas e usa técnicas, muitas vezes da palavra de Deus, e se a gente quiser apenas andar e caminhar, por isso que tem tantos cultos que parecem palestras. Se você quiser caminhar na força do seu braço, meus irmãos, a palavra tem várias coisas que vão te munir e vão te dar esperança acerca do futuro. Sim ou não? Que vão te fazer você prospectar, que vão te fazer você ter esperança de que realmente coisas boas vão acontecer. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, a fé não é naquilo que você pode fazer de bom, e sim naquilo que Deus já fez de bom. E o que Deus fez de bom, irmãos? A Bíblia fala que se a nossa esperança estiver nas coisas naturais dessa terra, nós seremos miseráveis. Nós seremos miseráveis se a nossa expectativa, se a nossa esperança estiver nas coisas do mundo, estiver em coisas naturais. A Bíblia fala que tudo aquilo que não é eterno é vaidade. É vaidade. E muitas vezes, eu não vou generalizar, muitas vezes aquilo que nos aflige, muitas vezes aquilo que nós entendemos e dizemos que é necessidade, é pura vaidade. E a Bíblia fala que aquilo que é natural é tudo vaidade. Mas aquilo que é eterno vem de Deus. Então, quando você começa a caminhar pelos olhos da fé, e eu não estou dizendo que com isso você não pode planejar, você não pode almejar, você não pode sonhar coisas naturais, você não pode querer prosperar no trabalho, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter família, que são coisas daqui da terra, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que a sua fé, ela está em Cristo Jesus. Porque vai chegar um dia que você vai adentrar na Jerusalém celestial. Lá não vai haver dor, lá não vai haver doença. A sua fé e esperança tem que estar nisso, meus irmãos, independentemente de qualquer coisa. Mas enquanto eu e você estamos aqui nessa terra, nós podemos trazer essa realidade do reino dos céus aqui para a terra. E exercer essa fé, a fé do tipo de Deus aqui na terra. Por isso que o salmista, ele diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Salmo 23. Só que o salmo começa dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E aí depois ele fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Espera aí, ou o Senhor é o teu pastor e nada lhe falta, ou você está no vale da sombra da morte? Não parece que são pessoas distintas escrevendo no mesmo texto? O que o salmista está querendo dizer é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não está dizendo que está sobrando e nem que não está faltando. Irmãos, só quem ministra sabe, como muitas vezes a gente está pregando algo aqui,
E não é que nós não é que estamos pregando algo que não estamos vivendo, muito pelo contrário. Nós estamos pregando pela fé. Mas muitas vezes os ministros aqui estão falando algo que ainda não é visível nas nossas mãos. Os ministros estão pregando algo, estão ensinando aquilo que está na palavra, independentemente se eu já estou vendo aquilo na minha própria vida. Independentemente se eu já estou vendo aquilo na minha casa, independentemente se eu já estou vendo aquilo na minha empresa, independentemente se eu já estou vendo aquilo na minha família. Eu prego aquilo que está na palavra, e eu vivo aquilo, e eu chamo a existência como se já fosse. Então o salmista está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele está dizendo a mesma coisa. Isso aqui é momentâneo. Esse vale, essa morte, essa escuridão, isso não é o meu fim, isso é uma passagem. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, isso que você está passando, tudo tem fim nessa vida. Isso que você está passando, eu te digo pelo Espírito, vai passar. Isso que você está passando não é o seu fim. É uma passagem. E você tem que declarar, o Senhor é o teu pastor e nada lhe faltará. Sabe por que nada vai te faltar? Porque Deus não lhe falta. Então se Deus não te falta, nada vai te faltar. Amém? Uma fé operante, para te fazer ter uma vida de confiança. De confiança independentemente de. E aí você vai falar assim, confiar em quê? Confiar na manifestação que teve hoje? Acho que hoje agora vai dar certo, hein? A manifestação foi boa, foi bastante gente, acho que hoje, não é essa confiança. Então nós vamos confiar que amanhã vai vir uma notícia boa? Também não. Nós vamos confiar então no Trump? Não. Nós vamos confiar, eu não estou dizendo aqui nem de um lado nem de outro, irmãos. Porque o seu partido é o reino. E você tem um rei, esse rei não tem uma cor. A Bíblia não fala da cor, nem vermelho, amarelo, preto, azul. Você serve a um rei, ao Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A este rei que eu e você servimos. Uma fé operante para este Deus, e é nele que você tem que confiar. E eu falo para vocês, ele é suficiente. Suficiente para mandar o maná diário. Para mandar o maná diário. Nós temos que estar confiantes tanto de ter essa fé. A certeza. Fé é certeza. Fé não é uma esperança de que vai dar bom. Não, fé já deu bom. Irmãos, você não precisa esperar amanhã, segunda-feira, você abrir a sua conta no banco, vir o relatório financeiro da sua empresa. Não é amanhã, é agora. É agora. É agora que você vai celebrar. Porque fé é agora. Se você for esperar amanhã aparecer, aí, meu irmão, você está na esperança, você está no coaching, você está nas palestras, você está naquilo que a sua alma pode dar para você. Agora, se você quer andar no sobrenatural, se você quer ver os milagres acontecendo diante das suas necessidades, diante dos seus montes, hoje é o dia de você falar. Hoje é a hora de você falar para esses montes. Hoje é a hora de você abrir a sua boca e falar para estes montes. Saia daqui e vai para lá. E aí você pode falar, mas pastor, minha cabeça, enquanto você está falando aqui, você falou, eu nem estava lembrando que amanhã era segunda. Agora você falou, já começou a aparecer aqui, ó, boleto A, boleto B, boleto C, irmão, a mesma voz que se levantou, por 7 ela vai correr, em nome de Jesus. Maior do que está em você, do que aquele que está no mundo. Mas você vai ter que se posicionar. Porque a fé, ela tem que ser exercida, amém? Você tem que esperar o maná diário. Sabe, a Bíblia fala que o povo, quando estava no deserto, de tanto reclamar, de tanto falar da comida que faltava, da comida que era boa, a cebola, não sei o quê, Deus falou, ok, então eu vou mandar o maná. E o maná era diário. A porção do dia, maná. A porção do dia. E Deus é tão sobrenatural, Deus é tão poderoso, Deus é tão onisciente, onipotente, que Ele fez o maná para durar um dia. O povo tinha que confiar para o dia. Não podia guardar para o dia seguinte, porque se guardasse para o dia seguinte, apodrecia. E você acha que tinha os caras que não confiavam? Sim ou não? É claro, oxe. É crente sempre tem uns assim que vai querer dar um jeitinho.
E aí guardava o maná, porque não confiava. Veio hoje, mas será que vai vir amanhã? Deus supriu hoje, mas será que vai mandar amanhã o maná? Então é melhor a gente já se garantir. Pegava, cheirava mal, apodrecia, todo mundo descobria, né? Porque fedia. Imagine quem aqui já teve experiência do vizinho assim, fala, mano, o vizinho está cozinhando um bode? O que o vizinho está fazendo? Deixou os bichos mortos dentro de casa? O bodinho é bom, o bodinho da doutora é top. Doutora, se estiver assistindo, precisa ir comer um bodinho. Mas eu sei que quando se faz o bode errado aí, cheira, né? O bode cheira. Mas cheirava mal. Era um sinal de desconfiança. O maná era por dia. E aí você fala assim, Deus ele não tinha poder, na sua magnitude, de fazer um maná com prazo de validade maior? Sim ou não? É claro que tinha. Tanto que o maná que foi colocado na arca era eterno. O maná que vinha na sexta, para o Shabá, durava-se 2 dias. A questão ali não era o quanto que Deus poderia fazer o maná durar ou não. Era a confiança do homem em Deus. Tanto que Jesus, na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina os seus discípulos, ele tem um trecho dessa oração que ele fala, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia nos dai hoje. Não parece com algo que tinha que ser tratado todo dia? Irmãos, confie em Deus. Confie em Deus. Teve para hoje? Sim ou não? Teve para hoje? Você pode dar uma glória a Deus que teve para hoje? Então não vai faltar amanhã. Não vai faltar, irmãos. Não vai faltar. Mas não vem querer guardar debaixo do tapete que vai feder, hein? Vai feder. Ter fé em Deus. Confiar em Deus. A sua provisão está em Deus. De que adianta o homem fazer planos se é do Senhor a resposta? Provérbios. De que adianta confiar em Deus se é do Senhor a resposta? Meus irmãos, nós temos que confiar em Deus, os nossos planos têm que ser de Deus. Eu não estou dizendo que, de novo, que você não deve se planejar, que você não deve se programar e ter planos, muito pelo contrário, isso é prudente. Mas se você tem uma palavra, você tem uma palavra aí? Pega a sua Bíblia aí, levanta ela. Você tem uma palavra? Essa palavra é a sua provisão. Essa palavra é a sua provisão. E deixa eu te falar para vocês, se Deus te deu uma palavra, quem aqui já recebeu uma palavra de Deus? Se você já recebeu uma palavra de Deus, essa palavra de Deus, lembra agora dessa palavra que você recebeu aí, que você está intercedendo, velando por ela. Pensa nela agora aí, em nome de Jesus. Está pensando? Sim ou não? Essa palavra carrega a provisão que você precisa. É essa palavra que carrega a provisão que você precisa. Não é os conselhos, não é aquilo que você estudou na internet, não é aquilo que você perguntou para o chat GPT, se você é uma bênção, se você não é uma bênção. O que carrega é essa palavra que você recebeu. A provisão está na palavra que você recebeu. Irmãos, o ano era 2020 ou 2021. 2020. Eu recebi uma palavra da irmã Eliane. E era meio da pandemia, os cultos ainda eram com distanciamento, as cadeiras tinham distanciamento, tínhamos que usar máscaras. E eu tive que pedir perdão a Deus essa semana. Como eu disse, a gente declara que Deus é bom. Mas quando algo que não sai como a gente planeja, a gente... É claro que em nenhum momento você vai declarar Deus é mau. Mas você deixa de declarar que Ele é bom. Não é que você vai sair falando mal de Deus, falando que você não crê mais. Mas você vai parar de falar que crê. Você vai parar de chamar a existência. Eu vou falar para vocês, para o exercício da fé deu na mesma. Porque a fé sem obras, ela é morta. E sem fé, é impossível agradar a Deus.
E eu recebi uma palavra em relação à minha vida, dos meus negócios, da minha vida profissional, daquilo que diz respeito às minhas empresas, que eu tinha que expandir, que eu tinha que alargar as minhas estacas, que eu tinha que crescer. E essa palavra sempre esteve no meu coração, numa época que para o comércio, pandemia, tudo muito difícil, e naturalmente falando, o varejo, tudo é muito difícil, ainda para o Brasil, taxa de juros alta, dólar alto. Se você conversar com qualquer comerciante, não importa o ramo, está difícil. A prospecção não é boa, só que eu tenho uma palavra. E a provisão está na palavra. A provisão está na palavra, eu tenho que guardar essa palavra. Então não importa se as pessoas não estão abrindo, eu vou abrir. Não importa se as pessoas não estão crescendo, eu vou crescer. E essa semana Deus me lembrou e falou: você parou de chamar à existência a provisão que tem nessa palavra. Meus irmãos, a provisão que você precisa está na palavra que Deus te deu. E se você abandonar, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é necessidade que vai mover Deus a seu favor. Não é necessidade nenhuma que você tenha que vai mover Deus a seu favor. Você pode ficar o resto da sua vida falando para Deus os seus problemas. E os seus problemas vão continuar lá e Deus vai continuar no trono. Você pode falar: mas Deus, eu estou aqui. Não importa se a sua necessidade é física numa doença, se a sua necessidade é financeira pela escassez, se a sua necessidade é emocional nos seus sentimentos de tristeza, de depressão, não importa. Se você só ficar falando para Deus quais são os seus problemas, o milagre não vai se mover até você. Porque o que move milagres não é necessidade. O que move milagres é fé. Se o que fizesse os milagres acontecessem, fossem as necessidades, Jesus, quando voltou para Nazaré, a Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos milagres, porque não havia, fala comigo, fé. Fala comigo, fé. Havia necessidades lá? Sim, haviam vários enfermos, vários cativos. Jesus, ele tinha poder para fazer, para operar milagres. E por que não fez? Falta de fé. Necessidade tinha de monte. E dentro das igrejas tem um monte de necessidade. Mas se não tiver fé, não vai acontecer. O que vai levar a sua vida a remover as montanhas, a mover os montes, meus irmãos, é a sua fé. Então não é você falar qualquer coisa, é você falar a coisa certa. Não é você falar o seu problema, é você falar para o monte para ele ir embora, é você falar para esse problema para ele ir embora. Pela fé. É o seu estilo de vida, é a sua forma de viver, é como você vai viver, através dessa fé que você tem, do tipo da fé de Deus. Alguém um dia disse: você pode perder tudo na vida, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. E essa frase, ela não é bíblica, não foi alguém da Bíblia que disse, nem um pastor. Deve ser alguém que tirou ela fora do contexto e começa a dar palestra sobre ela. Então você pode perder tudo na vida, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. Isso é verdade. Só que se você trouxer isso apenas para o lado humano, se você trouxer isso apenas pela naturalidade, vai durar, pode ser até que dure um tempo. Um mês, um ano, 2 anos. Me ajudem aí, Abraão esperou? Não, quantos anos? Me ajuda aí. Abraão esperou quantos anos? Oxe, gente, eu vou ter que procurar aqui. Vou procurar no ChatGPT aqui, peraí. O Lucas daqui a pouco vai me falar aqui quantos anos Abraão esperou para ter o filho dele. Para vir Isaac. Irmãos, se você apenas esperar, você naturalmente, se você não você pode perder tudo, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Isso é verdade. Mas você não perdeu a fé em quê?
Você não perdeu a fé aonde? Se você naturalizar essa fé, se você naturalizar, você não consegue persistir, você não consegue ser sustentável nessa vida, nessa caminhada com Deus. Como eu disse, você vai aguentar um tempo, você vai aguentar 2 anos, você vai aguentar 3 anos, mas você não vai conseguir aguentar muitos anos. Porque a sua fé tem que estar naquele que te chamou, tem que estar nessa palavra que te chamou. Porque céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus não passa. A fé é a matéria-prima para trazer à existência aquilo que não existe. A fé é a matéria-prima para trazer visível aquilo que está invisível. Romanos capítulo 4, versículo 17. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, a fé é a matéria-prima para trazer à existência aquilo que não existe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele dá a mesma medida da fé para todos. Deus, Ele não faz seleção. Para essa eu vou dar uma fé maior, para aquele eu vou dar uma fé menor. Não. Todo crente recebe uma mesma medida da fé. A questão é que cada um de nós temos que fazer o desenvolvimento dessa fé, nós temos que desenvolver essa fé de forma individual. É claro que Deus, Ele disponibiliza os meios pelos quais eu e você vamos desenvolver a nossa fé. Mas é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade desenvolver essa fé, fazer crescer essa fé, deixar essa fé forte o suficiente para que toda e qualquer montanha, toda e qualquer necessidade que apareça diante da sua frente, no nome de Jesus, você tire ela. Você pode dizer um amém? E as duas formas pelo qual você consegue deixar a sua fé forte, você consegue fazer a sua fé crescer, é pela palavra de Deus. E a segunda é exercendo fé, colocando a sua fé em prática. Meus irmãos, é simples. Não é difícil. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé aumenta, meus irmãos, pela pregação da palavra, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando você se expõe à palavra, quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você é ministrado por essa palavra, quando você está convivendo com a palavra, você desenvolve fé. E como eu disse, quando você exerce fé, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O que significa isso? Exercer fé. Meus irmãos, falar diante das situações. Sabe quando eu falei que muitas vezes pode ser que você deixe, pode ser que você não fale contra Deus, mas pode ser que você deixe de falar que Deus é bom? Meus irmãos, a fé tem que ser falada. Esse é o espírito da fé. Crente tem que falar. Crente tem que falar. Você tem que falar. E chamar a existência como se já fosse. No nome desse Deus que vivifica os mortos. E não é chamar qualquer coisa. É chamar aquilo que a palavra diz. A provisão que tem na palavra. A fé ela é a matéria-prima para trazer à existência aquilo que os seus olhos ainda não estão vendo. Só que tem coisas na palavra disponíveis que eu e você podemos chamar à existência como se já fosse. Aquilo que está invisível se tornar visível. Olha que coisa interessante. Está invisível não significa que não existe. Tem coisas que já existem no reino celestial, que eu e você já temos no mundo celestial. E você tem que chamar a existência para que se torne visível no reino natural. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Você pode levantar sua mão direita e receber? Em Cristo Jesus, você tem toda a provisão? Você crê nisso? Então você pode chamar a existência, provisão. Fica com a sua mão direita levantada e fala assim, Isaías capítulo 53, versículo 5. Em Cristo eu já sou curado? Efésios capítulo 1, versículo 3, em Cristo eu já sou abençoado. Romanos capítulo 8, versículo 37, em Cristo eu sou mais do que vencedor.
Irmãos, você tem que declarar e chamar à existência aquilo que a palavra fala a seu respeito. E você tem que falar diante daquilo que está dizendo contra isso que a palavra está dizendo. Se existe alguma necessidade que vá contra a provisão de Deus financeira para a sua vida, para a sua empresa, chama à existência a provisão que a palavra diz. Se tem alguma necessidade no seu corpo físico, de doença, que está indo contra aquilo que a palavra está dizendo, chame à existência a cura, porque você já foi sarado e curado. Meus irmãos, você tem que falar. Você tem que falar. A fé chama a existência, a fé fala. E cada um de nós, independentemente dos níveis, e não existe necessidade que essa é possível para essa fé, aquela é impossível para... Não existe. Para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. A questão é, como que você vai se mover diante dessas necessidades? Como eu disse, você vai esperar o relatório de amanhã, a sua conta bancária amanhã, você vai esperar a situação, você vê amanhã para você glorificar a Deus? Você vai esperar a situação amanhã ser naturalmente visível para você dar a sua carreira? Que a Eliane está esperando eu dar minha carreira aqui? Você vai esperar? Você vai esperar amanhã? Sim ou não? Irmãos, Jesus, ele estava na frente do túmulo de Lázaro. E a Bíblia fala que Jesus, ele ora a Deus. Ele fala assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as minhas orações. Senhor, eu te agradeço. Porque, tá vendo que tem uns incrédulos aqui, ó? Ele estava ali, ó, o povo tudo olhando, o morto lá já fedendo. E Jesus fala: Senhor, você tem que imaginar a cena, irmãos. Jesus na frente daquele túmulo. As pessoas falando: Jesus, você está ficando maluco? Já está fedendo. E Jesus para lá na frente e fala assim: Jesus, Senhor, obrigado, porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Senhor, obrigado, porque Lázaro vai ressuscitar. Senhor, obrigado, Pai, obrigado. Graças eu te dou, porque Lázaro vai ressuscitar. Graças eu te dou, Senhor. Antes de Lázaro ressuscitar. Se você for esperar ver para dar o seu glória a Deus, para dar a sua carreira, para falar graças eu te dou, pode ser que você não veja. Porque você vai ter que falar antes de ver. Você vai ter que crer, independentemente de sentir, independentemente de ver, e dar graças ao Senhor. E falar: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que em Ti eu sou mais do que vencedor, eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Senhor, eu te agradeço, porque essa leve e momentânea tribulação não se compara, Senhor, não se compara ao peso de glória que há de vir. Eu te agradeço, Senhor, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu te agradeço, Senhor. Graças eu te dou, porque eu já fui jovem, já fui velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Obrigado, Senhor, porque eu não serei humilhado perante os meus inimigos, porque mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Irmãos, o Senhor está conosco. A mulher com fluxo de sangue, ela disse antes, fala comigo, antes. Porque, meus irmãos, engenheiro de obra pronto é muito fácil. Sabe aquelas pessoas que vêm dar palpite depois que tudo tá feito? Aí é muito fácil. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse, antes, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Já está, meu irmão, está feito. Jesus curou uma pessoa que ele nem queria curar. O fato dele não querer curar, não significa também que ele eu vou consertar a frase, ele não percebeu que ele curou, não é que ele não queria curar.
Jesus curou ela sem perceber. Antes, quando ela tocou ele, ele falou: opa, peraí, alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí os discípulos viram para Jesus e falaram assim: mas espera aí, Jesus, é claro que alguém te tocou, nós estamos no meio de uma multidão aqui, todo mundo apertado, todo mundo te empurrando, alguém te tocou. Ele falou: não, alguém me tocou diferente, saiu virtude, saiu poder de mim, saiu poder de mim, mas esse poder saiu naquele momento antes, ele não saiu naquela hora, ele saiu antes, quando ela falou: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ela chamou a existência antes, ela só viveu depois. Meus irmãos, nós não temos, se nós queremos ser o povo da fé, nós falamos que somos da fé e vivemos pela fé, a gente vai ter que viver antes, a gente vai ter que celebrar antes, a gente vai ter que dar a carreira antes, a gente vai ter que glorificar antes. Nós somos o povo mais feliz da terra. Mas nós somos o povo mais feliz da terra, mas não é porque nós já estamos tocando, não é porque nós já estamos vendo, nós somos porque Cristo, Ele é a esperança da glória. A nossa esperança está em Cristo. Está em Cristo. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, no céu não vai entrar paralítico, no céu não vai entrar cego, no céu não vai entrar pessoas com doenças, não vai entrar. Significa o quê? Meus irmãos, se eu não ver agora aqui com esses olhos naturais, eu vou ver com os meus olhos glorificados. Se você não vê com os seus olhos naturais, você vai ver com os seus olhos glorificados. Não tem como a gente perder, porque Jesus já venceu. Jesus já venceu. Jesus já venceu. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se o pessoal do louvor puder subir. Então, essa noite é uma noite para que nós possamos e vejamos realmente a glória de Deus em manifestação na nossa vida, mas muito mais do que na nossa vida, através das nossas vidas. É ver essa glória de Deus sendo manifestada através daquilo que a sua boca vai declarar em fé. Ver essa glória de Deus sendo manifestada. Ver essa glória de Deus. Meus irmãos, independentemente do relatório da segunda, independentemente do relatório médico, eu vou voltar a falar pelo Espírito novamente. Necessidades todos nós temos, irmãos. Necessidades todos nós temos. E ter necessidade não é falta de fé. Falta de fé é como você vai agir perante a necessidade. Não se sinta constrangido por ter a necessidade. Não se sinta desprestigiado por estar passando a necessidade. Porque necessidade todos têm. Tem uns que fingem não ter, mas todos têm. Todos têm necessidade. A questão é como você vai agir perante a necessidade. Você vai dizer ao monte que ele é grande e nunca vai sair dali? Ou você vai dizer: monte, você vai dizer ao monte: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Você vai dizer ao monte: Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as minhas orações. E Lázaro, ele vai ressuscitar. Monte, você vai falar para o monte aquilo que a palavra diz ao seu respeito. E monte nenhum vai ficar na sua frente, diante da palavra de Deus. Amém? Então, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, eu quero te chamar realmente a você colocar essas necessidades diante de Deus. E se nós pudermos cantar uma canção de fé realmente, que celebre a vitória. Você vai começar agora, colocar diante do Senhor as necessidades, colocar diante do Senhor essas necessidades, e você vai começar a declarar, irmãos. A fé fala, eu não vou chamar você aqui para orar por você, porque você nessa noite vai ter que falar,
Você vai falar no nome daquele que vivifica os mortos, no nome de Jesus, no nome daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É no nome de Jesus que você vai olhar perante as situações, perante as circunstâncias, perante essas necessidades e vai dizer: monte, remova, monte, saia, monte, saia, monte, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a orar, se você ainda não sabe como começar a falar, comece a orar em outras línguas. Vamos começar a agitar as águas do Espírito. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, nenhum monte vai ficar diante da palavra de Deus, nenhum monte vai ficar perante da palavra de Deus.